O Internacional tem um jogo muito importante hoje contra a equipe do Cuiabá, às 6h30 da tarde, jogo que vale pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter vai pegar um adversário que ainda não pontuou dentro desse Campeonato Brasileiro. Eu quero te trazer os mais detalhes no dia de hoje sobre isso, sobre o time que o Eduardo Cudê vai colocar a campo, né, sobre uma tendência de escalação. Quero te falar também sobre uma rusga que vem acontecendo nos bastidores, que é para definir aonde que vai ser o Clássico Grenal, que acontece nesse próximo mês de junho, e te falar também sobre um processo de aceleração que o Inter começou novamente na busca de um lateral esquerdo. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações, deixa já nos comentários aqui o teu palpite por jogo do Inter contra o Cuiabá, logo mais 6h30 da tarde. O palpite é que o Inter vai vencer esse jogo por 2-1, tá? Lembrando que o Cuiabá tem 4 jogos nesse Campeonato Brasileiro, 4 derrotas, 10 gols tomados, 5 em casa, 5 fora. É a pior zaga do Campeonato Brasileiro e o único time que até aqui não pontuou no campeonato. Esse é o adversário que o Inter vai enfrentar logo mais às 6h30 da tarde. Falando sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo, né? Como todo mundo bem sabe, Eduardo Cudê está muito pressionado depois da derrota por 2-1 contra o Belgrano, e que significou a não classificação de maneira direta do Internacional para as oitavas de finais da Conmebol Sul-Americana. Mas falando sobre o time que deve ir a campo, deve ser um time realmente parecido daquele que perdeu para o Belgrano, com algumas alterações. Antes de eu falar do time, eu quero te falar também sobre a lista de relacionados que tem os mesmos relacionados do Belgrano. Nenhum desfalque para esse jogo, mas a assessoria do Internacional trouxe uma nova informação, dizendo que após esse jogo contra o Cuiabá, Sérgio Rocher e os atacantes Ener Valencia e Rafael Santos Borré irão se reapresentar com as suas respectivas seleções para a disputa dos amistosos que acontecem no meio da próxima semana, porque na próxima semana tem data FIFA, né? Por exemplo, pegar o exemplo só da seleção do Equador, tem um amistoso, da seleção colombiana, tem um amistoso contra os Estados Unidos, isso lá no próprio em Estados Unidos. Tem um amistoso contra os Estados Unidos e também tem um amistoso contra o Peru, se eu não me engano. E aí vai ter data FIFA, o Inter vai continuar jogando normal, até porque o Inter tem que recuperar os jogos atrasados, mas os outros times vão ficar parados. Até por isso o Inter joga no sábado contra o Delfim, tá? Mas Rocher, Valência, Borré, esses jogadores estão de fora depois do jogo contra o Cuiabá, ou seja, vão estar de fora contra o Real Tomayapo e vão estar de fora para o jogo contra a equipe do Delfim no fim de semana, tá? Então os dois jogos importantes que o Inter tem na Sul-Americana, não terá Borré, não terá Ener Valencia, ou seja, Lucas Alário será a referência, tá bom? Mas agora sim, falando sobre o time que deve ir a campo, tá? Um time que deve ter Sérgio Rocher no gol, na lateral direita Fabrício Bustos, a dupla de zaga com Vitão, Gabriel Mercado, e aí a dúvida na lateral esquerda, se pode ser Robert Renan, René ou Alexandre Bernabei. O meio de campo com Fernando ou Thiago Maia, a dúvida também entre esses dois. Mais à frente, Maurício ou Arangues, acredito que ele vai colocar o Arangues para esse jogo. Alan Patrick e Wesley, na frente Borré, Ener Valencia. Essa deve ser a escalação que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo para esse jogo contra a equipe do Cuiabá, tá bom? Cuiabá que para esse jogo também vem com algumas novidades, problemas, né? O Cuiabá nesse momento, inclusive, é um time que tá sem treinador, demitiu o treinador deles no começo da temporada. A escalação que também, além disso, né, o principal jogador deles, que é o Daverson, um jogador que segue afastado por lá, vai sair na metade desse ano. Cuiabá deve de Walter, Railan na lateral direita, Alisson, Alain Pereur e Ramon na lateral esquerda, Lucas Mineiro, Max e Denilson, ou seja, 3 volantes, Eliel, Cleison e Isidro Pita no ataque. Como vocês podem perceber já, é um time bem limitado esse time do Cuiabá, é um time bem pior em relação aos times que o Cuiabá montou no ano passado, tá? Um time bem limitado na opinião, com Cleison. Na minha opinião, o melhor jogador desse time é o Denilson e também o próprio Pita, que era reserva, por exemplo, no ano passado. Então acho que o Inter não tinha que enfrentar dificuldades, mas a gente sabe como é que é o Inter, mas é um time bem limitado e que certamente vai ser rebaixado para a segunda divisão. Outra coisa que eu quero conversar com vocês é para falar sobre reforços, tá? E aí eu quero falar exatamente sobre a situação do lateral esquerdo, o Wellington, né? O Inter, mais uma vez, o René conseguiu zerar na última terça-feira todos os erros. Ele conseguiu falhar em todos os campeonatos possíveis com o Inter.
Jogou a Copa do Brasil com o Inter, falhou naquele gol imperdível que ele fez contra o América Mineiro. Brasileirão conseguiu falhar também no Clássico Grenal e também em outros jogos. Campeonato Gaúcho falhou no Clássico Grenal. Libertadores falhou contra o Fluminense e falhou contra o River Plate. Sul-Americana, que era o único torneio que ele faltava para zerar, né, os erros dele com a camisa do Inter. Conseguiu falhar também contra o Belgrano. Ou seja, o René falhou em todos os campeonatos possíveis que disputou com a camiseta do Internacional. Não sobrou nenhum campeonato para o René. Mas, por ser um jogador que vem sendo muito criticado, o Inter já tinha trazido o Alexandre Bernabé para ser uma espécie de sombra para o René, né, e também para o técnico Eduardo Cudê começar a utilizar também outros jogadores. O Inter ainda quer trazer um lateral um pouco mais encorpado, porque o Bernabé no final do ano tem uma multa para permanecer no Internacional de 10 milhões de euros. É a multa para ele permanecer no Internacional. Né? O Inter teria que pagar isso para os Celtics da Escócia. O Inter não vai pagar 10 milhões de euros para contratar o Bernabé, nem, por exemplo, para contratar um centroavante. O Inter fez isso, imagina para fazer pelo Alexandre Bernabé. O Inter vai trazer um outro lateral esquerdo no fim do ano, a não ser que o Inter consiga daqui a pouco um novo reempréstimo pelo Bernabé. O nome do Wellington do São Paulo é um nome que o Inter segue tentando. Agora, na metade do ano, ele pode assinar um pré-contrato. Assinando esse pré-contrato, o Inter pode fazer algum acordo com o São Paulo para ele vir de maneira antecipada. Ou, se não, viria no final do ano e aí seria um lateral esquerdo para 2025. É um lateral promissor de 23 anos, na minha opinião, melhor que o René. O cara ganhou a Copa do Brasil ano passado, ganhou a Supercopa do Brasil esse ano, voltou a ser titular com o Zubeldia. É um bom lateral esquerdo. Tem alguns problemas defensivos, mas é um bom jogador ofensivamente, ajuda bastante. A torcida do São Paulo, né, tem um pouco de críticas com ele. É um jogador que nesse momento está machucado, teve uma lesão bem pesada, né? Acho que foi no comecinho de abril, foi antes dessas enchentes. Ele acabou tendo uma lesão grave no jogo da Sul-Americana, se eu não me engano, ou foi um jogo da Copa do Brasil. Mas é um jogador que a partir ali de agosto, setembro, já deve estar à disposição do Zubeldia. Mas é um nome que o Inter segue tentando. Inclusive outros clubes, inclusive da Europa, já fizeram algumas sondagens por esse jogador. É um jogador também com potencial de futura venda, né? Como eu falei anteriormente, tem só 23 anos, ou seja, o Inter conseguiria revender ele também. E é sim uma possibilidade nesse momento a contratação do Wellington, lateral esquerdo. Inclusive, no começo do ano, o próprio Vaguinha trouxe a informação que o Inter já teria um pré-acordo com o seu empresário, né, já teria uma proposta. O São Paulo não conseguiu ainda um acordo para renovar o contrato dele, o São Paulo já chegou no limite financeiro e não vai oferecer mais que isso. Então é uma contratação sim plausível, uma contratação que o Inter precisa fazer e que poderia vir na metade desse ano, caso o Inter primeiramente feche esse pré-contrato e segundo conseguisse, obviamente, um acordo com a equipe do São Paulo, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, deixa o teu gostei, te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para que o Inter consiga a vitória, chegue a 10 pontos no Campeonato Brasileiro, volte para o G6, mas também deixa aqui nos comentários a tua opinião por tudo que eu falei neste vídeo de hoje, tá bom? Volto logo mais, principalmente após o jogo do Inter contra o Cuiabá, eu devo retornar, então um grande abraço, valeu, falou e fui!